última sessão. Deuteronômio, capítulo 16, nós vamos ler o verso 18 até o fim, até o verso 22. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás coluna a qual o Senhor teu Deus odeia. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Senhor nosso, nós exaltamos mais uma vez o teu bendito nome, pelo grande privilégio de podermos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz na manhã desse teu santo dia. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para podermos contemplar as maravilhas, a glória do teu evangelho nas letras da antiga do texto do Antigo Testamento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto de Deuteronômio que nós estamos lendo, irmãos, ele agora passa a uma nova sessão, podemos chamar assim, capítulo 16, do versos 18 até o fim, seguindo até o capítulo 17, e entrando pelo capítulo 18, Moisés vai lidar aqui especificamente com um princípio claro do mandamento, que é honra teu pai e a tua mãe. É um princípio do respeito às autoridades. É interessante porque, nesse particular, a lei de Deus, ela vem sendo explorada durante o livro de Deuteronômio. O capítulo 5, ele lida com, especificamente, ele lida com a lei de Deus como sendo revelada, os 10 mandamentos sendo bem descritos ali. E, posteriormente, a partir dessa seção do capítulo 5, começa o capítulo 6, em que ele fala sobre não há outro Deus além do Deus de Israel, então não terás outros deuses diante de mim. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, o único Senhor, não há outro além dele. Então, ele nos ensina de um modo prático a verdade é que há um só Deus. Depois ele nos ensina o modo como devemos adorá-lo, e isto ele vai lidar diretamente com a questão de como Deus abomina a prática da idolatria. Isso você vai encontrar, por exemplo, no capítulo 7, quando ele abomina até mesmo o casamento misto, que é uma forma de entrada da prática da idolatria no meio da igreja, no meio de Israel. Claramente ele diz isso. E depois, nas sessões que nós trabalhamos anteriormente, ele fala exatamente sobre o caráter libertador, em que nós devemos livrar a dívida, os pobres das suas dívidas no dia do jubileu, ou no 7º ano. Então é o dia do descanso, é o dia em que o Senhor nos ensina que nesse dia as nossas dívidas foram pagas e nada sobra dela. Agora ele passa a tratar de modo mais direto sobre as questões que estão associadas ao 5º mandamento, podemos dizer assim, em que a honra à autoridade é ordenada. Então, a escolha dos seus juízes, a escolha daqueles que foram chamados por Deus para governar uma nação, ou no caso específico, uma tribo, como o Senhor descreve aqui no texto. Esse princípio é claro porque o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Romanos, vai dizer isso, que toda autoridade ela foi constituída, ela foi instituída por Deus. Então, quando nós nos rebelamos contra as autoridades nesses termos, nós pecamos contra aquele que instituiu a autoridade.
é a quebra da lei de Deus. Né? O grande ponto, e aqui é importante então nós adentrarmos além disso no texto, é compreendermos que existe um soberano juiz que é o Senhor, né? E esse Senhor, ele ordena todas as relações de autoridade numa sociedade. Por exemplo, a relação pais e filhos, essa é uma ordenação divina. Honra teu pai e tua mãe, é a base do mandamento. Mas não apenas isso, ele lida também com a estrutura de governo. Então, por exemplo, os magistrados, aqueles que Deus colocou como autoridade sobre o povo. Então, se nós não respeitamos, não temos respeito pelas autoridades, pelos nossos pais, nós quebramos a lei de Deus. E isso é porque nós não conhecemos a autoridade última que é Deus. Por outro lado, veja, esse é um padrão muito claro. Por outro lado, quando alguém ama pai e mãe mais do que a Deus, a ponto de dizer, né, eu vou seguir meu pai e minha mãe que vão caminhando, que me levam para longe de Cristo, isto é, que me obrigam a fazer aquilo que é contrário ao Evangelho, e eu deixo o Senhor por isso, eu peco contra Ele porque não reconheço um soberano que governa a relação pai e filho. A mesma coisa os juízes e magistrados e o governo. Se Deus não é soberano sobre todos os governos, não é? Logo, eu vou me submeter a um soberano até mesmo quando ele me leva a praticar aquilo que é condenável aos olhos de Deus. Isso nunca pode acontecer, porque nós temos um soberano que está acima de todos os governos. Não é? Nunca a igreja vai e nem deve ter um soberano acima de Deus. No Estado, nem ninguém pode estar acima de Deus. Nós nunca vamos nos colocar dessa forma, porque aí nós estaremos quebrando a lei de Deus. E aí nós quebraríamos a lei de Deus, não desobedecendo a autoridade, mas desobedecendo a autoridade de Deus e, consequentemente, praticando a idolatria, quando colocamos alguém que Deus ordenou para ser superior a mim como um ídolo, como alguém que é Senhor, soberano sobre a minha vida. O texto que nós acabamos de ler, na seção que nós lemos aí do verso 18 a 20, particularmente, né, ele passa a descrever os níveis de administração dentro de Israel. Lembre disso, irmão, lembre-se disso. Israel caminhava pelo deserto e não havia necessidade dessa estrutura de governo, como está sendo colocado aqui agora por Moisés. Agora eles vão entrar na terra prometida, eles vão entrar na terra, e nessa terra é necessário que eles tenham uma estrutura de governo claramente ordenada pelo Senhor. Então, eles começam exatamente no nível básico, né? A administração da justiça em Israel. Né? A administração da justiça em Israel. E o que era a administração da justiça em Israel? Era uma matéria clara associada ao povo local. Em cada cidade, não é? Eles deveriam ter juízes. O primeiro grande ponto existiam juízes em cada cidade. Se você voltar ao texto comigo, por favor, veja o que ele vai dizer no primeiro verso, nós lemos do verso 18. Ele diz assim, juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades, que o Senhor teu Deus te dê entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Veja, o primeiro nível de autoridade é a cidade, não é? É interessante, não existe ali, primeiramente, um conceito de que haverá simplesmente um sinédrio, onde terão 70 que vão julgar, mas existem juízes dentro da cidade, que vão julgar as questões locais, vão estar dentro daquela realidade local, estabelecendo ali, e eu penso, imagina o que acontece, por exemplo, no Brasil, a crítica que se faz a um juiz da primeira instância, não é? Quando, assim, por exemplo, o Sérgio Moro, que é um juiz que agora é ministro desse novo governo, quando ele tomava decisões, ele estava lá em Curitiba, não é? Ele estava numa cidade, numa região, apesar de ser juiz federal, não é? Mas é juiz de uma região. Você tem, quando ele julga, quando houve julgamento, ele foi levado para a 4ª região federal,
Aí já tinha um outro grupo de juízes que foram avaliar ou avaliar o julgamento dele, ou dar sequência, ou mudar ou não aquilo que foi dito por ele. E aí sobe até o Supremo Tribunal, o STF exatamente, que é o ponto máximo dessa estrutura. Mas não começa lá em cima, começa lá embaixo. E Deus ordena isso, veja, Deus ordena, você vai escolher juízes nas cidades. Eles vão julgar nas cidades. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo, dentro da cidade. Primeiro aspecto importante que o texto coloca, né? A maioria, irmãos, das questões que diz respeito aos problemas civis do povo, né, devem ser tratados ali dentro daquela estrutura menor, daquela cidade, daquele local. Obviamente, dependendo do crime federal ou não, você vai lidar com essa distinção. No Brasil, por exemplo, você tem um exemplo prático. Você tem um caso lá em Amapá, estado do Macapá, naquela região ali. Você tem um crime que diz respeito ali naquela travessia do rio que vai para uma Guiana daquela. Aquilo ali já não é, apesar de ser na região, é um crime federal, então quem vai julgar é a Justiça Federal. Se for alguma coisa na cidade, um crime na cidade, você vai lidar com uma justiça local, não federal. Apesar de ser, veja, federal, começa ali o problema, depois já se espalhar pelo Brasil todo. Mas a Justiça Federal é que vai cuidar dele, mesmo que seja ali naquela primeira instância, mesmo que seja ali naquele local, partindo dali daquele local. Dentro da estrutura do Antigo Testamento, não era diferente isso não. Deus ordena a Israel que tenha dentro da sua estrutura juízes nas cidades que possam fazer e praticar a justiça no meio do povo. Como isso era feito, irmãos? Né? Era primeiro, ou ele era eleito, esses juízes eram eleitos, provavelmente, distintamente de sacerdotes que tinham uma linhagem, havia a linhagem sacerdotal, os juízes eram eleitos, ou eles eram apontados ou designados. Era uma discussão que se tem, não é? Dificilmente alguém tem uma resposta final para isso, mas normalmente se entende que eles eram eleitos ali para serem juízes daquela cidade. Nesse sentido, veja, essas matérias que diz respeito à questão civil dentro dessa realidade, elas eram tratadas primeiramente pelos anciãos, né? Que eram como se fosse mais ou menos assim, alguém que tem uma liderança dentro daquele clã ou daquela tribo, particularmente. Havia os anciãos que cuidavam daquilo naquele momento, naquele primeira instância ali. Como isso poderia ser feito? Né? Quem eram esses homens? Eram homens com idade, né? Que eram escolhidos, já tinham uma certa idade, com uma certa experiência, e eles tinham qualificações para aquilo, e eles poderiam, então, ser esses que iriam lidar diretamente com os casos dentro da igreja ou dentro da localidade em que eles tratavam. Independentemente de pensar na estrutura civil, se nós pensarmos agora na igreja local, você tem a igreja local, você tem as questões que são associadas à igreja. Não é? Então, aqui, quando trata da igreja, quem vai cuidar é o grupo de presbíteros da igreja. Então, são os anciãos da igreja, os presbíteros que foram escolhidos pela igreja, né, segundo os padrões estabelecidos por Cristo, na sua palavra. Esses homens é que vão julgar os casos da igreja, as problemáticas e os problemas da igreja. São esses homens, no primeiro momento, que vão lidar com isso. É verdade, veja, você não vai lidar com um problema, um pecado local. Você imagina o seguinte, tem um pecado de um irmão na igreja,
o conselho da igreja não vai simplesmente jogar o caso para o Supremo Concílio da igreja para que eles resolvam, porque esse é papel deles aqui no primeiro momento, cuidar do pecado de alguém, de uma falta de alguém na igreja local. Você vai escolher líderes, primeiramente, dentro dessa estrutura local. O Senhor ordena a mesma coisa, assim deve ser feito também nas cidades. Primeiro, dentro das suas próprias cidades. Parece implicar esse texto aqui algo interessante, irmãos, que fora desse corpo de presbíteros, né, alguns seriam eleitos para funcionar como juízes. Veja só, parece isso, parece que havia um corpo de anciãos, né, e esses anciãos aqui, eles, dentro desses, eles iriam julgar os casos dentro da cidade. Parece que é uma implicação provável. Um texto que nos ajuda a entender um pouco isso é lá em Jó. É uma descrição poética, é verdade, mas vale a pena dar uma olhada nesse texto. Jó, capítulo 29, a partir do verso 7. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Jó 29, a partir do verso 7. Diz assim, Jó 29, verso 7 em diante. Quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Veja, ele se assentava na porta, então ele era como um juiz, ele lidava ali com as pessoas, e ele está falando dos seus atos. Não é? Ele não era simplesmente um homem que dava na sua casa e orava pelos seus filhos, mas ele se assentava e julgava os casos. E ele diz isso, veja, ele diz, porque eu livrava, verso 12, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Lembre-se que nos capítulos anteriores a esse que nós estamos expondo, o capítulo 16, Moisés está tratando exatamente do cuidado com os pobres. E os juízes, os anciãos que iam estar na cidade, eles iam zelar pelo direito do pobre e da viúva, não é? Era esse um dos papéis dele. E não é distinto aqui. Jó parece que tinha essa característica. E veja ainda o texto comigo. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim. E eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho, e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva da primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. As características de um juiz assentado para julgar as causas na cidade. O pobre, a viúva, o órfão.
Você imagina um tratado, né, alguém descrevendo a justiça sendo aplicada de modo poético, não tem nada mais lindo. As minhas palavras caíam como orvalho. Eles aguardavam como a chuva. Esses homens aqui, no texto, que está tratando lá em Deuteronômio, no capítulo 16, irmãos, são homens que Deus estabeleceu para julgar. Era esse modo de julgamento que era requerido deles. Eram anciãos, e dentre eles julgavam a causa na cidade. Sem dúvida alguma, essa expressão juízes e oficiais que é utilizada no texto, né, não tem como você tratar isso de um modo muito claro no livro de Jó, os detalhes da distinção entre juízes e oficiais, mas enfatiza um ponto importante que o livro de Jó, apesar de não entrar na distinção deles, né, enfatiza algo interessante. Havia um requerimento moral que era fundamental para a preservação da justiça. Você não poderá manter uma sociedade íntegra, uma sociedade de pé, se a justiça não for perseguida. Você não manterá uma sociedade de pé, você não terá uma sociedade saudável, se a justiça não for perseguida. Dessa maneira, irmãos, eles lidam com a própria descrição, lá no texto de Deuteronômio, no capítulo 1, verso 16, por favor, volte comigo lá no texto de Deuteronômio, capítulo 1, verso 16. Em diante, diz assim um texto. Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas estas coisas que havíeis de fazer. As causas demasiadamente difíceis, vocês farão subir. Mas vocês vão tratar primeiramente dentro da sua cidade. Dentro da sua cidade. Veja os detalhes que estão postos já no início de Deuteronômio, que começam a ser explorados nessa seção do capítulo 16. Né? Ordenei a vossos juízes dizendo. Essa é a ordenança. Entenda, os juízes julgarão segundo os preceitos do Senhor. Ordenei aos vossos juízes dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente. E julgai justamente entre o homem e o seu irmão, o estrangeiro que está com ele. E aí a admoestação é clara, não parcialidade, significa dizer, você vai ouvir tanto pequeno como grande. Não temer a face de ninguém. Interessante que essa é uma expressão, não é julgar pela face, julgar pela aparência. Vocês não vão julgar dessa forma. Não julgue, porque a justiça não está no rosto. A justiça são atos, são obras, são realizações, são práticas. Você vai ouvir tanto o pequeno quanto o grande. Você não vai temer a face de ninguém. Por quê, irmãos? Porque o juízo é de Deus.
E é interessante isso, olha, o juízo é de Deus, essa é a lógica. Então, quem determina, quem julga, a verdade é de Deus. Se você foi instituído por Deus, ora, lembre, toda autoridade foi instituída por Deus. Não é só você ter o privilégio de ter sido instituído, mas julgar segundo os padrões que ele mesmo estabeleceu. O juízo pertence a ele. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, você vai levar a mim. É a estrutura que passa a ser estabelecida na sequência, quando ele vai dizer que essa é a estrutura inicial dentro das cidades. Primeiramente começa os tribunais. Os juízes começam a lidar dentro da cidade. Olhando mais uma vez, irmãos, para essa estrutura aqui no nosso texto, especificamente, né? Voltemos para o verso 18, quando diz lá do capítulo 16, juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades, que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Não farás acepção de pessoas. Essa é uma verdade que se espalha por todo o texto. Nós acabamos de ler na nossa leitura devocional, né, que é a leitura da lei de Deus em Êxodo 23. Né, nós lemos do verso 1 ao 9, mas o verso 6 ao 8 ele lida exatamente com essa linguagem que está tratando aqui em Deuteronômio. Nós acabamos de ler na leitura que nós fizemos da lei de Deus. Lá em Levítico 19:15, a mesma coisa vai ser estabelecida. Né? A integridade dos juízes é parte de uma preocupação profunda, né, daqueles que vão escolher, os que julgarão os casos dentro dos tribunais ou mesmo na cidade. Por quê, irmãos? Qual é a preocupação dos juízes? Né? É a aplicação direta no primeiro momento desse conceito, amar ao próximo em todas as esferas. Como que o amor ao próximo se revela a todas as esferas? Como é que o relacionamento social revela a santidade? Como é que vai ser feito? Então ele dá 3 princípios que o verso seguinte nos ensina. Né? Primeiro, eles devem julgar com retidão. Né? O julgamento aqui, segundo o texto do verso 19, especificamente, quando ele lida com o conceito do julgamento, ele diz, não torcerás a justiça. A primeira coisa, essa é a maneira que você tem de fazer o que é certo. Não torcer a justiça. Não fazer acepção de pessoas. Nem tomar suborno. 3 coisas fundamentais o juiz tem que fazer. Não torcer a justiça, não fazer acepção de pessoas, nem aceitar suborno. Qual é a lógica do texto? Ele diz, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. O suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. 3 princípios que são bem colocados no texto. Né? 3 ordenanças negativas são colocadas aqui. Né? Como na forma dos 10 mandamentos. Não, não e não. Uma série clara que vai ecoar de modo muito objetivo da própria lei de Deus. E que reflete muito claramente, irmãos, dentro de um nível humano, o caráter do Senhor como o justo juiz. Lembre-se, não apenas quando eles vão lidar com o estrangeiro, com o pobre e a viúva, o Senhor vai lembrar da obra da redenção, daquilo que ele fez, como também dos atos de julgamento, eles devem lembrar do que é Deus, ou qual é exatamente o que é o ser de Deus, quais os atributos de Deus. O que é Deus? Ele é justo, ele é juiz, ele é santo em todos os seus atos. Consequentemente,
também os juízes devem refletir isso dentro da cidade. Primeiro princípio, claro. Está lá no capítulo 10, verso 17 de Deuteronômio. Né? O Senhor é justo juiz e ele não aceita suborno. Esse é um ponto fundamental. Deus é juiz e não aceita suborno. Então, ele diz, olha, vocês vão julgar, não aceitem suborno. Não aceite suborno. Vocês vão fazer exatamente como eu faço. Isso para mim é extraordinário, eu penso, porque, né, mais uma vez, apesar da discussão teológica que tem em torno disso, eu acho tão simples no meu entendimento. A lei de Deus, Deus não está submisso à sua própria lei. Não existe isso. Mas é um princípio claro. Deus é bom e é justo. Tudo que ele faz é bom e é justo. Ele não está submisso à lei. Ele faz aquilo que é da natureza dele. Tanto é que Paulo vai dizer, ele não pode ser infiel. Ele não pode ser infiel, ainda que nós sejamos infiéis. Porque é da natureza dele. O que ele é, produzirá atos, ele vai praticar. Ele é aquilo que ele pratica. Ele pratica aquilo que ele é. Não há distinção nisso. Por isso, os atos de Deus devem ser a nossa lei. Ele fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Isso virou a nossa lei. Ele julga com retidão, isso é a nossa lei. Ele teve misericórdia dos estrangeiros, essa é a nossa lei. Ele socorreu o pobre e a viúva, o órfão. Esta é a nossa lei. Isso se transforma em lei. Assim vocês devem fazer. A mesma coisa com o juiz, porque o Senhor é reto juiz. E o Senhor é perfeito nos seus atos. Vocês devem praticar também. Não venha perverter a justiça. Não perverta a justiça. Você tem vários lugares na Escritura que isso são claramente ensinados, irmãos. Só para nós corrermos para alguns textos importantes aqui, nesse particular. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, verso 3. Primeiro livro de Samuel, por favor, capítulo 8, verso 3, veja o que diz a palavra de Deus. 8, 3. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Quem são esses, irmãos? Filhos de Samuel. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Veja, ele constituiu seus filhos por juízes em Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Fizeram o que era contrário à lei do Senhor. Por favor, ainda, Amós, capítulo 5, verso 12. Veja comigo, por favor. Amós, capítulo 5, verso 12. Profeta Amós. Diz assim a palavra de Deus. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Amós 5, verso 12, desculpa, irmão, eu falei 2, né? É o verso 12. Amós 5, verso 12, diz assim um texto. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo,
tomais suborno, rejeitais os necessitados na porta. São muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Porque vocês não fazem o que Deus, não praticam o que Deus ordenou. Isso é ordenado e claramente o Senhor descreve isso como algo que Ele condena, não apenas ordena aqui, mas Ele condena quando tais coisas não são praticadas do meio, por aqueles que foram chamados e escolhidos por juízes da terra. Segunda coisa que ele diz, não mostrar parcialidade. Interessante essa palavra parcialidade, irmãos, literalmente, em hebraico, ela é o seguinte, é lidar segundo a face. É uma tradução, parcialidade, uma tradução livre, mas literalmente hebraico significa lidar, tratar com faces, isto é você mostrar que julga segundo a face. É bem intrigante porque você olha para a Escritura e vai ver o próprio Deus julgando segundo o coração. E é importante, quando Deus envia o profeta para escolher o rei de Israel depois da rejeição de Saul, o profeta chega na casa de Jessé e vê um homem forte e bonito e diz, esse aqui é o rei de Israel? Esse aqui é o rei de Israel? O Senhor diz, não digas esse é o rei de Israel, porque eu o rejeitei. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Ora, isso é tão claro para Davi, irmãos, desde o princípio foi assim, que quando ele comete o grave pecado, como está posto lá em segundo livro de Samuel, capítulo 12, e ele confessa seu pecado no Salmo 51, ele diz, depois de arrependido, ele diz, o Senhor ama a verdade no íntimo. O Senhor ama a verdade no íntimo. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe o que se passa. Não mostre parcialidade. Você não tem como juiz de como conhecer o coração de ninguém. Então você precisa agir de acordo com a justiça e segundo a lei. Você não pode lidar com parcialidade. Você não pode lidar com aparência. Você tem que lidar com a verdade. E como foi impedido a você conhecer o coração do homem, foi dado a você a lei, para que você seja guiado por ela. Você conduza de acordo com os padrões da lei. Ouvimos recentemente essa expressão, e que enche de orgulho uma nação, é dizer, nós precisamos trazer de volta o princípio. A lei é para todos, não só para o pobre, mas para o rico, não só para o povo, mas para os governantes. Todos estão debaixo da lei. Não mostre parcialidade. Você imagina, irmãos, o rei Davi confessando o seu pecado diante do Deus Altíssimo, não tinha o que dizer senão, eu pequei contra ti somente eu pequei. Tendo ele planejado a morte, tendo ele quebrado o 7º mandamento. Foi contra o Senhor que eu pequei. Eu não vou aceitar. Os tapinhas nas costas dos meus súditos não me livrarão da condenação. Os meus amigos que vão me dizer, não há problema nenhum, você é rei, você manda, você resolve da maneira que você quiser. Ele disse, não, eu pequei contra ti, Senhor.
Nós não podemos lidar simplesmente de modo parcial no julgamento, no tratamento, senão segundo a verdade, porque Deus ama a verdade. E de modo claro, Deus é a verdade. E por último ele diz, não aceite suborno. Primeiro, não perverta a justiça. Não mostre parcialidade. Em segundo lugar, não aceite suborno. Não aceite suborno. Importante isso, irmãos, por que isso perverte a justiça, não é? Olhando para o nosso texto lá de Deuteronômio, no capítulo 16, particularmente, você vai ver a razão pela qual o suborno é algo que é para ser rejeitado. Não é? Segundo o texto, e qual a razão dele perverter? Não é? Qual a razão dele ser rejeitado? Ele diz assim, o terceiro ponto, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. O suborno cega os olhos dos sábios. Ele não consegue enxergar a verdade. Ele vai agir de conformidade com o acordo que ele fez. A verdade, o final de tudo a verdade é tirada do nosso meio. E a causa do justo é subvertida. Onde há suborno, há iniquidade. A Escritura, em tantos lugares, nos ensinam isso, irmãos. Por exemplo, nós lemos no Salmo 15, que fala acerca, não é, quem, Senhor, subirá ao monte santo do Senhor? Quem habitará com ele? Um dos pontos no verso 5 ele diz, não aceita suborno. Está lá escrito. Salmo 15, verso 5. Provérbio 17, 23 vai falar a mesma verdade. Agora eu queria ler em 3 textos com vocês em Isaías, por favor. Isaías capítulo 1, verso 23. Profeta Isaías capítulo 1, verso 23. Primeiro texto em Isaías. Diz assim o texto sagrado. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Veja, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Ainda, profeta Isaías, por favor, no capítulo 5, verso 23, Isaías 5, verso 23, veja o que diz a palavra de Deus. Isaías 5, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Verso 22 e 23 diz, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. E 23, os quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. E aqui, lembre-se disso, aqui você tem uma sequência de ai dos que. Lembre-se que dentro da linguagem profética, irmãos, lembre-se da linguagem profética, existem pelo menos 4 tipos de discursos ou oráculos de profecia, chamado o oráculo de juízo e de julgamento, o oráculo do ai, o oráculo de queixa ou de tribunal e o oráculo de salvação. Pelo menos 4 tipos de oráculos na profecia. E um deles é o ai, como conhecido aqui. E alguns estudiosos acreditam que esse ai vem exatamente de uma estrutura de funeral, que era o choro impossível de ser revertido. O morto já havia se manifestado, a morte havia manifestado a sua força, e eles choravam pela morte. Esse ai aqui seria uma declaração de que não havia mais jeito. Quando o ai é decretado, é como se não houvesse mais esperança para eles. E Deus diz, ai de vocês, que aceitam
suborno. Ai de vocês. Por suborno vocês justificam o perverso e ao justo negam a justiça. Mesmo texto de Isaías, capítulo 33, por favor, verso 15. Isaías 33, verso 15. Veja o que diz a palavra de Deus. O que anda em justiça e fala o que é reto. Deixa eu ver do 14 em diante, diz assim: os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça, fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Para que, veja, esse sobreviverá, o que recusa aceitar suborno. Daí no último verso, que nós vamos explorar nessa manhã, não é? Porque a parte da idolatria nós vamos falar no próximo domingo, se o Senhor permitir. Mas veja a linguagem do profeta, a linguagem de Moisés, voltando para Deuteronômio 16, é exatamente o que é que deve acontecer com o juízo, o que é que eles devem falar, o que é que eles devem buscar, o que eles devem perseguir. O texto vai dizer, literalmente, as seguintes palavras. Ele diz assim: a justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor, teu Deus. A justiça seguirás. Não imaginem, irmãos, que haverá chance ou possibilidade de ter uma sociedade ajustada e equilibrada se não houver a busca pela justiça. Justiça, justiça, você deve perseguir. Se você perseguir, você mostrará preocupação com uma vida próspera na terra. Se você quer ver uma terra abençoada, você deve buscar a justiça. Essa é a frase do texto. Uma vida próspera na terra, irmãos, demandará duas coisas que a segunda nós vamos explorar no próximo domingo. Duas coisas uma vida próspera na terra vai demandar: justiça e um culto sem idolatria. A prosperidade da terra depende da justiça e de um culto sem idolatria. Que são exatamente os dois últimos versos da sequência. Lembre-se disso. O Senhor julgará retamente. E haverá um dia em que nós nos apresentaremos diante de um tribunal. E nesse tribunal está sentado um juiz. E esse juiz, ele não julga com parcialidade. Ele não aceita suborno. Ele não perverte a justiça. Haverá um dia e que todos os juízes dessa terra que perverteram a justiça, que aceitaram o suborno,
que julgaram com parcialidade. Haverá um dia que eles vão se deparar com essa cena. E Deus não estenderá a mão para receber suborno. Deus fechará os seus olhos para o mal e os condenará. A expressão do verso 20, justiça, justiça, para que vocês possuam a terra. Deus exige de nós, essa é a lei de Deus. A lei diz, pratique e viva, seja justo e habite a terra. Esse é um elemento importante do Evangelho de Cristo também. Com que justiça nós adentraremos os portões celestiais? É por isso que o Novo Testamento usa essa expressão. A justiça de Deus se revela. A marca da salvação é: eu rejeito a minha própria justiça e aceito a justiça de Deus. Porque esse juiz, ele tratou o pecado com severidade, dando o seu próprio filho para morrer pelos nossos pecados. Ele não deu um tapinha nas nossas costas. Ele não fez isso. Ele deu o seu filho para a nossa salvação. Não houve acordo para me livrar do inferno. O acordo foi na eternidade, quando o filho disse, eu me tornarei homem e levarei sobre mim a condenação daqueles que tu amaste antes da fundação dos séculos. Deus não mostra parcialidade. Deus não aceita suborno. Não tem outra justiça que me fará entrar na terra. Não tem outra justiça que me fará adentrar os portões celestiais, se não for a justiça de Deus em Cristo. Essa é a tua esperança hoje. E a tua salvação. Mas todos nós que fomos chamados para julgar aqui na terra, seja um conselho de uma igreja local, seja um presbitério, seja um sínodo, seja o Supremo Concílio, seja um juiz da primeira instância, da segunda instância, seja um juiz do Supremo Tribunal Federal, seja quem for, que Deus instituiu e colocou para julgar, nós prestaremos contas a esse juiz um certo dia. E nós precisamos julgar conforme a verdade, com temor, não aceitando suborno, não sendo parciais, não subvertendo a justiça, mas fazendo aquilo que é justo e revela quem é o nosso Deus. É o Deus dos magistrados, é o Deus da igreja, o Senhor que ordena o modo como devemos julgar. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio dessa manhã de podermos exaltar o Teu nome, conhecer um pouco mais do Teu ser e um pouco mais que conhecemos de Ti. Não tem como não Te amar ainda mais.
não tem como não desejar viver para Ti ainda mais. Bendito seja o Teu nome de eternidade a eternidade, Senhor. Abençoa-nos nessa manhã, o Teu povo e a nossa nação. Levanta juízes na nossa terra, que julguem segundo os padrões do Senhor. Levante presbíteros na Tua igreja, que julguem o Teu povo segundo os Teus padrões, para a glória do Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.